estou aqui na sede da 8ª Delegacia de Polícia, que está investigando esse caso. Vamos falar inicialmente de um crime de homicídio, mas vocês vão entender o passo a passo do trabalho policial. Há muitas dúvidas sobre esse caso, se é o feminicídio, se é homicídio. É o que nós vamos esclarecer com o doutor Abraão Ferreira. Esse crime aconteceu na manhã do último domingo, Marco Viana, ali na área do lixão, no setor de descartáveis, nas proximidades desse lixão, no setor de descartáveis, aqui na cidade estrutural, entre o Santa Luzia ali, entre o centro esportivo. A nossa equipe compareceu ao local, acompanhou ali os trabalhos policiais naquela fase inicial, e daí então ali ficou constatado que a vítima, Shirlene Cardoso Berbonho, de 39 anos de idade, foi assassinada. Ela foi morta, ela foi surpreendida por um menor em conflito com a lei, e ao que tudo indica, pelas investigações, havia uma dívida entre a Shirlene e esse adolescente em conflito com a lei, que foi cobrar essa dívida aí, ceifando a vida dessa mulher. Doutor Abraão, muito bom dia para o senhor. Antes de mais nada, obrigado por nos receber, por se prontificar em receber aqui pelo DF Alerta. Doutor, qual foi a dinâmica desse crime para a gente entender inicialmente? Perfeito. Logo que tomamos ciência do fato, uma mulher ali por volta de 30 a 40 anos de idade, se encontrava ali desfalecida, com diversos golpes na sua cabeça, no crânio. Isso chamou muita atenção pela brutalidade do crime, a forma como foi praticado. E, em razão disso, iniciamos diversas diligências visando entender toda a dinâmica do crime, bem como localizar o autor. Então, depois de ouvir diversas testemunhas populares, inclusive familiares desse menor, conseguimos chegar à autoria. Então, é um menor, um adolescente, 17 anos de idade, e a dinâmica, conforme levantado, ele chega por trás dessa vítima, aproveitando da vulnerabilidade, também da impossibilidade de defesa dessa mulher. Ele acaba desferindo com a barra de ferro diversos golpes na cabeça dessa mulher, sem ela poder reagir a esse tipo de conduta por parte desse menor. Então, o que levantamos também, que seria em razão de uma dívida de drogas, no valor de R$100, nós estamos presumindo que seria uma dívida de drogas, a dívida é certa, no valor de R$100. Por quê? Porque essa mulher, ela era usuária de drogas, então era muito conhecida por comprar ali entorpecentes naquela região da estrutural. Inclusive, levantamos também a informação que esse menor, ele é conhecido por traficar aqui na estrutural, inclusive já possui duas passagens aí por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. E o que chama atenção, e aí uma discussão referente ao fato, é em relação a sabermos se foi realmente a prática de um ato infracional análogo ao crime de homicídio ou se seria um ato infracional análogo ao crime de feminicídio. Por quê? Porque nós levantamos a informação que em fevereiro de 2025, do ano passado, esse menor também atentou contra a vida de uma mulher de 28 anos, em razão também de dívida de drogas. E ali ela queria fazer o pagamento por meio de um tablet, e o valor negociado não estava a contento em relação a esse menor. Então ele desferiu facadas contra essa mulher. Por sorte, e graças a Deus, essa mulher não chegou a falecer. Então essa investigação foi encerrada pela Delegacia da Criança e do Adolescente, e isso demonstra que possivelmente também esse menor decidiu agredir essa vítima e matar essa vítima pelo gênero, por ser mulher, E porque o feminicídio pode ser tanto em relação à violência doméstica familiar contra a mulher, a relação de coabitação, a relação também ali por ser familiar ou em razão de um relacionamento, mas também pode ser em razão do gênero. Então, nos chama a atenção
E a indagação que fica, esse menor infrator, ele praticaria também e cobraria a dívida por meio de tentar ceifar a vida de alguém, se fosse um homem que fosse o devedor? Então fica essa indagação que será elucidada toda essa motivação, né, com a apreensão desse menor e ali ele sendo ouvido pelo delegado da delegacia especializada para sabermos se realmente ele praticou esse ato em razão dessa vítima ser mulher. Marco, ficou bem claro, né, Marco? Bem explicado aí. O menor que está sendo procurado, inclusive ele se encontra foragido, né, doutor? Procurado aí, ele deveria ter retornado ao socioeducativo no ano passado, não retornou. E para o pessoal, falando aqui a grosso modo, para o pessoal entender, há a possibilidade de ser indiciado pela prática do crime de feminicídio em razão do gênero, não pelo fato deles terem qualquer tipo de relação afetiva ou algo do tipo, tá? Pois em fevereiro de 2025 ele teria cometido esses atos de violência contra uma mulher e também pela mesma razão, cobrança de dívidas, e agora, com base nessa reincidência, a polícia entende nesse momento como sendo feminicídio por questões de gênero. Doutor, esse menor em conflito com a lei, ele chegou a ter algum desentendimento prévio com essa vítima? Os senhores conseguiram apurar isso? Ou se ele pura e simplesmente agiu ali de forma premeditada, sabendo que a vítima estava ali, foi ali pronto para pura e simplesmente tirar a vida dela? Bom, nós acreditamos que foi de forma banal, né, em razão dessa dívida. Né? Nós não conseguimos levantar outras informações que houvesse ali uma discussão, algo prévio. Né? Então, o que nós levantamos? Que essa vítima ela estava conversando com outra pessoa e ela foi surpreendida por ele em suas costas, né? Então, e aí não foi possível ela oferecer qualquer tipo de resistência ou se defender referente a esses golpes levados ali na sua cabeça, no crânio. Inclusive, o Instituto de Medicina Legal da PCDF constatou que essa vítima, a razão da morte, a causa da morte seria traumatismo crânioencefálico. Né? Doutor, além disso, dessa constatação, o IML também constatou que essa mulher não estava no período gestacional. Inicialmente surgiu esse boato de que ela estaria grávida, e isso em algum momento fez com que a investigação tomasse um outro rumo? Olha, nós recebemos uma informação nesse sentido, só que por cautela nós preferimos esperar ali um laudo do IML para verificar se realmente essa vítima ela se encontrava gestante. Mas o IML foi taxativo em informar que essa vítima não se encontrava grávida. Então, em razão disso, nós estamos finalizando a investigação. Então, um relatório está sendo produzido, porque esse relatório ele será encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente, ali para ser finalizada a investigação e possível, posteriormente, né, a apreensão desse menor e ele responder também por esse ato infracional. Doutor, chama a atenção o histórico de violência, a ficha criminal desse adolescente, apesar da pouca idade, mas com diversas passagens, né? Inclusive já procurado do socioeducativo. Exatamente. Ele se encontra procurado desde novembro do ano passado. Ele não se apresentou ao sistema socioeducativo e a ficha de antecedentes dele é alarmante. Ele possui atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, por 2 vezes, posse e porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador, roubo, e acredito que seriam esses delitos maiores praticados aí por esse menor, né, como ato infracional. Né? Além da tentativa de homicídio, né, no 2025. Isso, que eu havia citado anteriormente, né? Então ainda tem essa tentativa de homicídio, feminicídio, né? Que eu acredito que agora a gente
tendo uma maior visão, seria também uma tentativa de feminicídio, né, esse ato infracional análogo aí em fevereiro de 2025. Agora nos chama muita atenção, doutor, que diante de um crime bárbaro, covarde como esse, né, um crime de extrema violência contra a mulher, esse adolescente em conflito com a lei, 17 anos, né, cometeu esse ato, né, a gente tem que falar assim, ato infracional análogo ao crime de homicídio ou feminicídio. Caso venha a ser localizado, isso vai acontecer, em algum momento isso vai acontecer, a pena que está sujeita, que está prevista para ele é de no máximo 3 anos, né, doutor? Exatamente. Tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é taxativo e limitar essa internação, né? Então, esse regime de internação, ele dura no máximo 3 anos. Né? Então, depois que ele cumprir os 3 anos, então ele deve ser colocado em liberdade. Marco Viana, tem alguma pergunta para fazer aqui para o doutor Abraão Ferreira? Bom, Ailton, Rodrigo Lemes. Primeiro agradecer ao delegado. Sempre ele está te ouvindo, viu? O doutor Abraão está te ouvindo, tá bom? Sempre nos atendendo com tanto carinho, com tanta atenção. Obrigado, doutor. Eu gostaria apenas de entender agora como está o trabalho investigativo para localizar esse menor, né, esse adolescente, autor desse crime, tendo em vista que oferece um grande risco para a sociedade. A gente já viu aí a extensa ficha criminal, apesar da pouca idade. Um menor perigoso, que não era para estar nas ruas, mas estava. Como é que está, doutor, o trabalho investigativo agora? Há a linha de investigação sobre onde ele pode estar? Claro, algumas informações eu sei que não podem ser repassadas para não atrapalhar as investigações, mas a polícia já tem informações sobre o paradeiro desse menor de idade? Olha, a 8ª DP vem trabalhando, né, diuturnamente, visando localizar esse menor. É claro que por questões sigilosas, né, visando também não atrapalhar as investigações, nós não podemos passar maiores detalhes. Mas pode ser também que esse menor, em razão do pai já ter sido ouvido aqui na delegacia, juntamente com a irmã, ele possa até se apresentar espontaneamente na delegacia para prestar a sua versão sobre os fatos e até se entregar também. Então, existe essa possibilidade. Então, nós estamos no aguardo. A delegacia não parou de trabalhar em nenhum momento, desde a ocorrência do crime, visando aí localizar esse menor infrator. Doutor, agora esse caso sai da 8ª DP e vai para a delegacia especializada, né, da criança e do adolescente. Há indícios de que ele tenha agido com algum cúmplice, doutor, nesse caso aí? Bom, o que nós levantamos, ele agiu sozinho, tá? Então não houve a participação de outro indivíduo, seja maior, seja menor. Então, com isso, a gente conclui as investigações, estaremos encaminhando todo o procedimento que foi realizado aqui na 8ª DP para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Ok, tá aí Marco Viana, conversamos aqui com o doutor Abraão Ferreira, que muito gentilmente nos recebeu aqui, trazendo os devidos esclarecimentos sobre esse caso de crime de feminicídio, homicídio, registrado aqui na cidade estrutural.